Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e Jacó segurou o anjo, Botega. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o Mohamed Ali do deserto, o Mike Tyson do Senhor, o Anderson Silva da Bíblia. Nossa, olha onde que foi o Botega com o anjo. Mas hoje a gente tá aqui para mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E hoje, como a gente já falou, vamos falar sobre Jacó, ou seria Israel. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, Botega, então como comentado, nós vamos falar sobre Jacó hoje. Veja só, Jacó, aquele que depois, né, como todo mundo sabe, ou alguém não sabe, vai descobrir então hoje, que teve seu nome mudado para Israel, que teve a nação de Israel. Veja só, que também é conhecido como Jacó das 12 tribos de Jacó, né, ou 12 tribos de Israel, aquele que teve um monte de filho com diversas mulheres, porque elas queriam competir quem tinha mais filho. Veja só, tivemos a primeira competição de filhos, e a partir daí começou os campeonatos de filhos. Não, tô brincando. Continua aqui no Brasil, né? Nossa, só que daí aqui, naquela época lá, ganhava a bênção de Deus. E agora, o prêmio é Bolsa Família, né? Bolsa Família, olha a crítica social, mas vamos lá, Botega. Vamos falar tu sobre... já terminou toda a história aí? Podemos fechar o episódio agora? Deu uma breve resumida, né? Mas temos que começar falando sobre o nome de Jacó, né? Qual o significado do nome de Jacó? Como sempre falamos na série Personagens da Bíblia, veja só. Olha só, vamos começar então. O significado do nome de Jacó, então, acho que a gente... Não lembro se a gente tinha falado no último episódio sobre Isaac. Talvez sim, talvez não. Vamos relembrar, né? Se você quiser escutar o episódio sobre Isaac... Link no post! Link no post. Vamos começar cedo com a história do link no post. Mas enfim, Jacó tem o seu nome de antigamente, agora não vou saber se é hebreu ou não, mas enfim. O nome Jacó significa pessoa que segurou o calcanhar, né? Uma pessoa astuciosa. Ela vem da palavra al-kab. Passa a perna. A pessoa a pessoa que logra, que rodeia, que segura o calcanhar, porque ele, quando nasceu, segurou o calcanhar de Esaú, né? Seu irmão mais velho. Gêmeo mais velho, né? Teoricamente, como saiu antes, ele deveria ter sido o primogênito, que a gente vai então descobrir a história agora. Olha só, veja só. Então lá no Gênesis 25 a gente tem o nascimento de Jacó, né? A gente tem ali escrito aí o nascimento dele. No Gênesis 25 ele vai falar ali sobre a morte de Abraão, né? Que nem a gente viu já no episódio sobre Abraão. Link no post! Oh, louco! Veja só. A gente tem a história de Isaac, que era filho de Abraão, e tem ali falando sobre o nascimento de Jacó e Esaú, né, que nem Botê comentou, que eram gêmeos, né. Jacó, ele é filho de Rebeca, que era filha de Betuel, né. Certo. E era irmã de Labão, né? Labão, guarde bem esse nome, vai ser importante logo a mais, né? Na história de Jacó. Vai ser importante esse Labão. Quem é esse Labão, né? Quem é esse cara? É o arameu aí, né? Opa. Mas é interessante também que notar que nem a gente deve ter comentado lá no outro episódio, Rebeca ela era estéril, e daí o Senhor ouviu as orações e tal, e aí nasceu lá Jacó. Mas o mais importante dessa cultura é que a gente é a cultura da primogenitura, ou seja, o primogênito era o que nascia primeiro, e era ele que recebia, digamos assim, a bênção do pai e a maior parte da herança. Certo, Botega? Isso aí. Ele deveria ser o Esaú, no caso que nasceu primeiro, deveria receber essa maior parte e ser, digamos, o patriarca da família, né? Ser o cara que vai levar a família. Como se fosse pensar um reinado, né? Onde que tu tem o rei. Por exemplo, se tu for pegar agora na rainha Elizabeth ali da Inglaterra, ela tem um filho
que é o Charlie. Aí o Charlie tem 3 filhos. Então, o filho mais velho que vai receber o reinado, e os outros filhos só receberão o reinado se o filho principal morrer, né? Se o filho principal tem um filho, no caso o filho principal ali tem um filho, então, no caso o reinado dele só vai passar pro filho, não vai passar pro irmão. Os irmãos perderam já a chance. Então o primeiro iria pro filho, e se o filho morrer, daí sim vai pro irmão do antigo rei, né, no caso. Então nesse caso aí, Esaú, ele seria por direito o dono aí que deveria levar a linhagem aí, e como Deus tinha prometido para Isaac que daria muitos filhos, enfim, toda a história que já vem lá desde Abraão, então ele pensou que Esaú era a pessoa certa. Mas, como a gente vê lá no episódio de Isaac, Deus já tinha mostrado que Esaú iria ser, ser rebaixado, né, não ia ser o patriarca ali, né. Isso, a gente tem aquilo que o Senhor fala para Rebeca, né, ele diz lá, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então Rebeca já sabia que o Senhor tinha lhe dito que Jacó seria, digamos assim, superior a Esaú, né? Isso aí. Muito bem, então nós temos 2 irmãos aí, Esaú e Jacó, certo? Certo. Sendo que a gente tinha lá, Esaú era o cara da caça, né? Preferido de Isaac. E peludo. Jacó é peludo, né? Vermelho. Também. E Jacó era o cara do campo, né? O cara mais pacífico. Casa, mais família. Mais família, e era o preferido de sua mãe, Rebeca, claro, né? Ficava ali junto com a mãe, cozinhando com ela, enquanto Esaú era o cara que ia lá e pegava as caças melhores para seu pai, Isaac. E a gente tem já nos primeiros relatos, quando a gente começa a olhar a história de Jacó, a gente tem que ele aparece comprando a primogenitura do seu irmão por um prato de ensopado. Isso. Vamos só, o pessoal deve conhecer essa história aí, mas vamos comentar só rapidamente por cima o que aconteceu lá. Chegou lá, Esaú tava faminto, voltando na caça, né, do campo, e aí Jacó vai lá e oferece, na verdade ele vai lá e pede pra Jacó, né, me dá um pouquinho de ensopado aí, e aí... Jacó, sabendo que Esaú não dava muita importância pra primogenitura dele, então ele já meteu aquela venda ali, né, eu troco a primogenitura por tua comida, pela comida que eu tô fazendo aqui. Isso aí, porque Jacó, ele era mais astuto, digamos assim, né? Isso. Jacó era o cara dos negócios e Esaú era o cara que botava a mão na massa. Isso aí. Né? Mais ou menos assim. Então lá, Esaú caiu aí no esquema aí e vendeu. Só que assim, interessante assim, que Esaú vendeu essa primogenitura pra Jacó, só que, beleza. Falaram ali, né, apertaram as mãos e deu, não aconteceu mais nada. Digamos assim, não foi feito lá um atestado dizendo que tinha vendido a primogenitura e agora ia ser Jacó que ia receber a bênção de Isaac e tal, né? Ficou assim. Mas aí a gente vê a história de Jacó que quando Isaac chega na velhice, aí então teria que receber a bênção o primogênito, certo? Isso. No caso, por ter vendido a primogenitura, Esaú não tinha direito a receber essa bênção. Quem tinha direito era Jacó. Mas Isaac ia dar a primogenitura pra quem? E a bênção pra quem? Pra Esaú. Pra Esaú. Só que aí, Rebeca, ela fez um plano aí, né? O que ela fez aí? Ela sabia ela ainda lembrava do que Deus tinha falado pra ela. Da promessa. E também Jacó sabia que ele tinha vendido isso, tinha comprado isso de Esaú, né? Uhum. Então Jacó coloca o pelo do animal lá sobre o corpo para parecer peludo que nem o irmão e vai lá para receber a bênção lá no leito de morte de Isaac. Né? Também o cheiro do irmão, né? Passou o cheiro, assim, um negócio assim. Cheiro de caça, né? Cheiro levou lá... Tinha que carne levar comida, crua. Né? Tinha que levar comida lá que a Rebeca sabia fazer, né? E aí fez tudo certinho aí pra parecer que era Esaú. Isaac, cego, provavelmente não tava vendo quem que era e abençoou Jacó como o primogênito do povo ali, né? Então a gente vê as coisas funcionando como deveriam, mas de uma forma em que as pessoas normalmente não levavam Deus tão a sério, né? Deus dizia que era pra ser o primogênito e aí os caras não confiaram e fizeram uma mandinga pra conseguir que isso funcionasse mesmo. Mas no fim das contas funcionou. Sim, sim. E no caso, assim, se vocês quiserem ver a bênção aí de Isaac, de Jacó, tá lá em Gênesis 27, e aí depois chega lá Esaú, lá, trouxe aqui a caça e tal, aí Isaac não entende muito bem, e depois ele percebe o que ele tinha feito, né, e aí Esaú fica transtornado, né, ele quase implora pro pai um pouquinho de bênção, né, pra gente ver como era importante essa bênção aí naquela época, né. A palavra era muito poderosa ali, né, quando a pessoa dava a bênção, não tinha assim,
não, eu vou desfazer a bênção agora do Jacó e vou dar pra Esaú. Não, né? Sobrou só isso de bênção, né? E ele fala o resto da bênção ali e vai ficar com o resto, né? Só o que sobrou de bênção pra ele. Sabe o que é interessante ali, Botega, né? Nessa questão aí de Esaú e tal? Que na bênção de Jacó, Isaac diz assim, ó, no final: malditos sejam os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem, né? Certo. E se a gente pegar ali no mesmo Gênesis 27, onde Isaac abençoa Jacó, e Esaú vai lá conversar com o pai, e aí o pai não tem e tal, né? A gente vê lá que diz, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse, assim mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Então, digamos, ele tava meio que amaldiçoando Jacó, veja só. Por isso que a gente percebe que Esaú, depois, ele pode ter sido amaldiçoado também, né? De certa forma, porque a bênção de Jacó foi essa, né? Veja só, né? Ele tava amaldiçoando seu irmão. Mas só uma curiosidade aí e tal, né? Mas o importante é que Rebeca fica sabendo desse esquema, e Rebeca era tipo assim, tal mãe e tal filho, né? Isso. Rebeca também era meio astuciosa, assim, né? Ela percebe e diz, Esaú vai matar Jacó, vou mandar Jacó embora. Chega lá, diz pra Jacó ir embora, diz, vai lá com Labão, veja só, falei pra lembrar de Labão, né? Opa. Vai lá com Labão, foge lá pra Labão, lá e tal, e depois ela vai lá falar, pra fugir, né, do furor do irmão e do ódio dele, né? E ela vai lá falar com Isaac, né, dizendo, olha, tô triste, né, por causa que... Jacó só poderia casar com as cananeias aqui perto, mas ele deveria casar com alguém da família, e eu vou enviar ele lá pra Labão, meu tio, que daí ele vai ficar lá com a família certa dele. Exatamente, que daí vai ficar com a geração aí e tal, né? Então ela foi astuciosa nesse ponto, ela não falou que Jacó ia fugir do irmão e tal, né? Ela falou, não, é por causa do casamento e tal, né? E aí Jacó, ele recebe também a bênção, né, pra ele poder ir embora, né, de Isaac, né, pra ele poder ir, pode ir então, vai, que Deus te abençoe e tal, vai embora, e Jacó se vai, né. Essa bênção aí que Isaac fala pra Jacó já mostra que a promessa da posteridade ali, da aliança com Abraão seria realmente por Jacó, né, Isaac já, nessa bênção aí, ele já diz isso pra Jacó, né. Isso, e no caso daí Esaú fica louco da vida e vai lá e casa com umas mulheres aí, casitita aí e tal. Achando que vai resolver alguma coisa, porque é aparente, mas na verdade, né, só piora as coisas. Só piora as coisas. Mas voltando, a gente tava falando de Jacó. Então Jacó, ele sai, né? Ele foge pra casa de Labão lá em Betuel, né? E aí ele tem um sonho nesse caminho aí, né? Quando ele sai de Berseba, onde que eles estavam, ele chega em Arã e ele dorme lá, põe a cabeça na pedra e ele tem um sonho lá do Starway to Heaven. Olha só, hein? Aí foi daí onde que surgiu a música do Led Zeppelin, né? Eu também imaginei a mesma coisa quando eu li isso aí também, porque é exatamente isso. Acho que o pessoal lá do Led Zeppelin deve ter usado bastante como base. a Bíblia, né? Como base. A música tem base bíblica, veja. Mas pela primeira vez, então, Deus aparece para Jacó, afirmando a aliança que tinha ali com Abraão, e usando os 3 elementos que ele sempre usa nessa bênção, né? Que é a terra, a descendência e as bênçãos usadas com Abraão e Isaac, né? Então, assim, dá pra ver que Deus tá encorajando Jacó, porque tu pode ver que Jacó, como era sempre de família e tal, então era uma pessoa muito ligada às pessoas, a ficar em casa, então seria um processo bastante difícil pra Jacó sair ali e sozinho, né? Ele foi sozinho ali pra Labão. Então Deus aparece, assim, numa forma de ajudar ele nesse processo. E mostrar, que depois ele vai mostrar isso de novo, né? Ele mostra que os anjos estão fazendo a vontade de Deus, né? Então, que estavam ali ajudando ele nesse momento do percurso. E aí ali ele faz uma coluna, né? Como normalmente acontece quando as pessoas têm contatos com Deus, ou quando acontece alguma coisa nesse sentido. Ele faz uma coluna em Betel, no caso que chama Casa de Deus, e faz um voto com o Senhor, né? Faz um voto com Deus aí sobre essa questão da descendência aí. Isso aí, então ele diz lá, vou até ler o voto que ele fez. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E aí ele diz ali, essa pele coloquei, segurança santuário de Deus, e de tudo que me der, certamente darei o dízimo, veja só. Então ele faz ali isso aí que tu comentou, né? Sim.
Mas beleza, então a gente vê que assim como foi passando de geração em geração, Deus ele firma a aliança com Jacó agora, né? Então passou o bastão pra Jacó. Né? Isaac já não dava mais, já tinha... Revezamento, né? Já deu o que tinha que dar. É. E aí ele continua a jornada, né? E aí ele chega lá, próximo lá, e conhece uma pastora, né? Olha só. Mas não pastora de igreja, uma pastora de ovelhas, né? Chamada Raquel, né? Que ela foi levar as ovelhas até o poço, né? Pra poder dar de beber, né? Sim, ele chega ali no caminho, num grupo de pastores, né? E tu consegue ver como Deus tá movendo as coisas pro caminho correto, porque ele chega lá num grupo de pastores e os caras conheciam Labão, né? Então, e só pra complementar, Labão significa branco. Olha só, devia ser albino. Conheciam lá o branco, né? E aí, coincidente... Branco era da seleção brasileira no International Superstar Soccer, né? Deluxe! Deluxe! Link no post! International Superstar Soccer Deluxe! E aí também aparece Raquel ali, que é a filha de Labão. E Raquel significa ovelha, olha só. Olha só, ela era uma ovelha que pastoreava ovelhas. Já nasceu e já diz, essa aqui vai cuidar de ovelha, né? Mas não dá muito certo, né? Porque o pastor tem que cuidar das ovelhas. A ovelha não cuida de si mesma, né? Ovelha cuidando de outras ovelhas, mas tudo bem, não vai saber. E aí então ele viu Raquel ali, que seria então a sua futura esposa. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Aí ele já leva a notícia ali pro seu pai ali no... Não, mas antes disso é interessante quando ela fala que é, né, e tal, de filha de Labão, ele dá um beijo na Raquel. Nossa, lembre que esse beijo também é um beijo que ele dá de cumprimento em qualquer um. Exatamente, isso quer dizer, veja só que ele dá um beijo na Raquel, claro, de cumprimento, né, e ele chora alto, né? Sim. Porque daí ele conta, olha, nós somos parentes, né? Você mesmo, né? Minha Achei! Minha parenta. E daí ela foge correndo lá falar pra Labão, e daí? E aí então Jacó fica ali um mês com essa família, com a família do seu tio. E aí que não a gente começa essa história então de Jacó começar a trabalhar pra Labão, né? Então a gente tá ali em Gênesis 29. Aí no versículo 15, ele começa a trabalhar pra ganhar o direito de casar com Raquel, né? Porque viu lá que é o dote. A mulher era bonita. E aí, então vou trabalhar aqui pra ti, porque Labão disse, ó, trabalha 7 anos aqui comigo e eu te darei a Raquel como esposa depois desse período aí, né? E aí, então, imagina, né? Jacó ficou todo feliz, vou ter a Raquel, moça bonita, filha de Labão, como meus pais queriam, e então trabalhou durante todos esses 7 anos. Aí o que acontece? Então, aí Labão já começa a mostrar levanta as suas mangas, né? E aí na noite do casamento, Labão, ao invés de entregar a Raquel, entregou Lia, né? Então imagina os casamentos de lá, né? Os caras deviam estar sempre bêbados, né? Porque não viu nem a mulher que tava casando, né? Não, mas é que assim, na verdade o casamento, como é que funciona naquela época, né? O casamento em si, tu casava no momento que tu tinha relações sexuais com a mulher, né? Sim. Então que na verdade a Bíblia fala em conhecer, né? E conheceu, né? Isso. Então esse conhecer é esse conhecer aí mesmo, né? Tu conhece esse tudo que daí. Tá pensando. Então, assim, eu imagino que aconteceu o seguinte, vou casar com Raquel, beleza, aí faz uma festa lá, tá todo mundo lá. Regada muito vinho. Mas Jacó só ia ver Raquel no momento do ato ali, né? Isso. E daí lá no momento do ato, lá tudo escuro, Entrou Lia, Raquel, tu fica, manda a Lia no meio aí tudo escuro, né, devia estar, tipo assim, muçulmano, assim, né, com os panos, assim, né? Isso. Não vê nada, só vê o olho, né, devia ser igual. Sei lá, devia ter entrado assim, pra ele não reconhecer, né? Isso aí é islamismo, hein? Daí Jacó já devia estar meio também pra lá de Bagdá, né? Veja só a referência. E daí ele não deve ter percebido, sua irmã deviam ser meio parecidas, apesar que Raquel era mais bonita. Aí vamos lá mesmo. Daí ele põe no outro dia, na ressaca, né? Ele acordou, né? Tipo cena de filme assim, ele olhou pro lado. O que foi que eu fiz? O que tu tá fazendo aqui do meu lado? E daí ele percebeu que foi meio, né, que enganado por Labão, né? E olha que Lia significa cansado, né? Ou seja, Lia já nasceu com um nome bem ruim, né? Cansado. Ela devia ter umas olheiras. Na Bíblia diz que ela tinha olhos baços, né? Olha ali, ó, acertei.
E olhos baços significam olhos claros, então provavelmente ela tinha olhos azuis, olhos verdes, né? Só que naquela época, olhos claros significavam defeito, né? Que na verdade o comum lá era ter olhos escuros. Mas então assim, Raquel, ela aparecia mais porque ela devia ser diferente, porque a irmã tinha olho claro, o pai era albino, a Raquel devia ser uma morena daquelas, assim, sabe? Olhos escuros. Olhos escuros, cabelo negro. Cabelo negro. Cabelo preto, assim. Mas beleza, então ali nesse momento, aí o Jacó vai tirar satisfação com o Labão, né? Percebeu o erro ali. Ixi, o que eu fiz? E aí ele pede a Raquel. E aí nesse momento, talvez, provavelmente eles não devem ter feito nada pra ensinar, porque a gente percebe que Jacó, ele era analfabeto, né? Porque ele amava a Raquel e não Lia. Ah, nossa. Esperei até agora você piada. Essa piada aí ganhou podcast, hein? Cansei de fazer essa piada. Vamos lá, vamos continuar. Essa foi boa, hein? Eu fiquei esperando alguma coisa boa mesmo e vi uma piada dessa. Mas aí então Jacó ele chega lá pra Labão e diz: olha, eu queria casar com Raquel, não Lia, né? E daí aí Labão diz assim: olha, se tu trabalhar mais 7 anos pra mim, eu te entrego, né? Então Jacó ele concorda. Só que é interessante notar assim que não foi assim, ó. Ele trabalhou 7 anos, recebeu Lia, aí trabalhou mais 7 anos, recebeu Raquel. Não, o que aconteceu foi o seguinte: ele trabalhou 7 anos, casou com Lia, passou uma semana, que era a semana de núpcias, casou com Raquel, né? Ou seja, foi uma atrás da outra, assim, né? Isso. Aí ele continuou trabalhando mais 7 anos pra poder pagar a Raquel. Então, digamos assim... Foi melhor que a encomenda, né? Trabalhou 7 anos pra receber 2. Então, na verdade, foi assim, ó. Na verdade, ele foi sorteado lá no... Como é que tu faz no carro? O consórcio? O consórcio. Nossa, tem piada, né? Na verdade, assim, o que aconteceu foi o seguinte: ali, Labão, ele inventou os 2 tipos de pagamento. O pagamento pré-pago, que foi pra Lia, e o pagamento pós-pago, que foi de Raquel, né? Isso, né? Primeiro tu recebe, depois tu paga. E aí, no caso, foi também inventou o consórcio, né? Tu foi sorteado aí, receba a Raquel e aí trabalha mais 7 anos. Mas, a ideia de Labão, na verdade, ele pensou na questão da família mesmo, porque naquela época, se a irmã mais velha, ou se o filho mais velho fosse solteiro e o mais novo casasse, isso não era bom pra cultura deles, né? Normalmente o pai teria que dar o filho mais velho primeiro em casamento para depois os outros filhos poderem também ir casando conforme a ordem de nascimento. Isso aí que Labão comenta, né? Então, pensando na Lia mesmo, foi por isso que ele deu a Jacó Lia primeiro, né? E depois ele deu a Raquel pra que não tivesse nenhum problema na família dele, né? Então, não é assim, ele enganou, não vou te dar pra te trabalhar mais 7 anos comigo, não. Não, ele enganou, mas por causa de sua cultura. É como se fosse assim, olha, tu vai lá, tu quer comprar um produto. Aí o cara vai lá e aí, em vez de te vender só aquele produto, ele te vende também um outro junto, né? Ele tipo assim, não posso te vender só esse aqui, eu tenho que te vender os 2 juntos, né? Mais ou menos o que Labão fez aí foi uma venda casada. Olha só. Que hoje é crime no caso, né? Que hoje é crime no caso, né? Não pode, né? É errado venda casada. Mas Labão fez venda casada aí, né? Naquela época era errada, né? Labão inventou a venda casada. Mas além disso, e olha só como a venda foi casada mesmo, porque além disso, Labão não deu só Lia e Raquel pra Jacó. Na verdade, não foi pra Jacó que ele deu, mas ele também deu Zilpa pra Lia, que era uma das suas servas, e deu Bila pra Raquel, que também era uma de suas servas. Então, cada uma das filhas caiu com uma serva. E daí, já indo adiante, né, a gente percebe que o Senhor viu, né, que Lia era desprezada por causa que Jacó amava só Raquel e não dava bola pra Lia, né? Mas claro que na cultura da época, né, ele tinha que, né, conhecer as duas. Conheceu todas, né? Conheceu todas. Então, Deus, ele concede filhos pra Lia, né? Aí começa, né? O cara se casa ali e depois, acho que os caras não saem mais da tenda, né? Depois os próximos versículos ali só fazendo filho. Ele era analfabeto, então ia fazer o quê, né? Não tinha TV naquela época. Só trabalhava, né? Nem preservativos. Então assim, Raquel era estéril, né? Então por isso que a Raquel não dava filho e era a favorita de Jacó, não dava filho, e Raquel era estéril. Então Lia começou a engravidar, ela deu a luz a um filho. Mas o senhor leu Lia
leu Lia, e aí ele viu que Jacó tava desprezando ela, porque Jacó queria Raquel, não queria saber da Lia, né? Lia era uma pessoa com defeito, digamos assim, né? Então a Lia orou ao Senhor, né? A gente pode ver isso ali no versículo 33 do capítulo 29, e aí então Deus ouve a Lia e dá filhos a ela, né? No caso, isso, o primeiro foi Ruben, né? Isso, são 4 filhos que ela tem antes de Raquel, né? Começa com Ruben. Que no caso ela diz, o Senhor viu minha felicidade, agora certamente o meu marido me amará, né? Pois, né, ela dizia, né? Por isso que ela deu o nome de Ruben. Qual que é o significado de Ruben? Ruben significa um filho. Olha só. Tipo, uma exclamação, veja o filho, né? E que vem da junção de 2 palavras, que seria o Ra, que é ver, e Ben, que é filho. Então, juntou e fez Ruben, né? E aí, então, que olha só... Então, Ben significa... Ben significa filho. Ben significa filho. Nossa, tá, vamos continuar aí. Depois ela engravidou de novo e deu à luz um outro filho, né? Que é Simeão, né? E aí é Simeão, né? Simeão, que significa ouvir. Olha só, Deus ouviu a minha oração ali de que eu queria ser, no caso, ela queria ser ouvida, né, por Deus, as orações ali do que ela estava sofrendo. Então Deus ouviu a oração e deu Simeão. E aí depois E engravidou de novo, deu mais um. Aí deu mais um, aí veio Levi que é juntar, né, porque ela queria que ela se juntasse com seu marido, né, que isso fosse que esse filho servisse para que eles se juntassem. E isso, daí deu mais um. Aí veio Judá, que é então pra celebrar que agora tive mais um filho e que agora sim Jacó vai me olhar como uma esposa. Daí Raquel viu que Lia tinha 4 filhos já, né? Jacó tava ali. Tava invejosa. Tava invejosa. Olha a inveja, né? É só inveja, né, irmão? Aí, ó, se Jacó não me der filho, eu vou morrer, né? E aí Jacó ficou irritado, né? Sim, porque Jacó não era Deus pra fazer ela ter filho ou não, né? Então... Quem tá pensando que eu sou? Tu acha que eu sou Deus? Quem manda aqui sou eu. Não, ele não falou isso aí. Mas aí, então ela disse, pega a Quebila, minha serva, e aí a gente volta lá pra Sara, né? Deita com a minha serva aqui, né? Que ela vai te dar filhos no meu lugar, né? Só que, claro, ali a gente não tinha a promessa de Deus dizendo, olha, Raquel vai ser a mãe dos teus filhos. Não tinha isso, tá? Mas, ela naquela época, cultura... Naquela época era comum tu ter essas barrigas de aluguel quando a pessoa era estéril, né? Ela pegava uma serva e o filho era como se fosse o filho de Raquel, mas no caso, quem cuidava era a Bila, no caso. E Bila significa tímida, olha só. Olha... Ela ficava lá no cantinho dela e ela deu um filho, veja só. 2, né? 2. Qual que foi o primeiro? Tu não sabe qual que é o primeiro filho. Que significa juiz, olha só. Olha ali. O cara que é juiz, né? E o segundo é o Naftali, que não é naftalina. Naftalina é o feminino de Naftali. Que significa a minha luta, né? Então, cada filho aí tu vê que tem a ver com o momento que tava passando, né? Então, Dan ali como juiz ali que veio resolver os problemas aí, depois a Naftali que mostra a luta que ela tava aí pra dar os filhos aí a Jacó, né? Então tava brigando pra ver quem tinha mais filho. Então a gente vê ali que Lia, ela percebeu isso. Pera aí. Como é que é? Agora, é guerra então? É guerra? Tá trapaceando. Então pega a Zilpa aqui. Pega a minha serva também, que minha serva também vai dar filho aí. Olha. E aí, Zilpa... Zilpa que significa pingo. Ou seja, ela deve ser uma pessoa muito pequena, né? Pequena Zilpa. E ela teve mais 2 filhos, né? O primeiro foi Gade, que significa ataque, invasão, né? Olha, ó. Invadindo aqui agora, sou eu que invado. Uhum. E o último foi Aser, que significa feliz. Então, aí a felicidade dela ter dado o segundo filho a Jacó. E Jacó tava já com as suas 12 tribos aí, né? E aí a gente percebe que daí um dos filhos de Lia, né? Sim, o primeiro, mais velho. Isso. Ele tava pegando algumas mandrágoras, né? Olha. Raquel queria as mandrágoras. Eu quero mandrágoras. Eu também quero mandrágoras. O que são mandrágoras? Mandrágoras, naquela época, seriam como se fossem hoje maçãs do amor, entende? São alguns vegetais que davam... Naquela época, eles achavam que davam poderes afrodisíacos.
né? Então o Reuben colheu isso e aí Raquel quis pra ela, porque ela queria ter filho, ela não tinha dado filho nenhum até agora, né? E ela disse, eu quero essas mandrágoras, porque essas mandrágoras vão me dar poderes afrodisíacos, vão poder... Que ironia, né? Vão poder me tornar fértil, né? Isso aí, e daí, então o que ela fez? Me dá isso aí, daí ele disse, tá, então troca aí das mandrágoras, então a Raquel disse pra ele, tu pode deitar com Jacó hoje. Só hoje, né? Porque depois que eu comer isso aqui, tu vai ver, você é uma metralhadora de filhos. Porque no caso, cada uma tinha seu dia, provavelmente, né? Então era o dia de Raquel, ela disse, tá, então fica no meu lugar aí, né? E aí Lia fez, então beleza. Aí Lia teve mais um filho. Olha só, né? Só pra raiva da Raquel ali, teve mais um filho. Que se chamava... Issacar. Esse cara é o cara que sacava as coisas, né? E o nome dele vem daquele que traz recompensas, né? Então ela viu que Deus tinha dado mais um filho que deu a recompensa, né? E esse nome vem de Nasa, que é carregar, e Sakal, que é carga, né? Tipo, aquele que carrega cargas, né? Então assim, mas só que Lia, ela era assim, né? Ela não parou por aí, né? Não parou por aí. Não obstante, deu mais um filho. Isso, o Zebulon. Zebulon vem de habitar. A pessoa ali, já estava habitando, já estava em casa, né? Sim. Ela já estava em casa. Jacó já conheceu tanto Lia que já estava habitando, né? Mas o engraçado, nesse momento, a gente consegue perceber que, na verdade, esses eram só os filhos homens. Quer dizer que elas deram muitos filhas, né? Filhos... mulheres, né, nesse período também, mas só uma ela é mostrada e citada, que é a Diná, né, que foi a única filha... Mas é que ela é citada porque depois ela vai ser citada novamente, né? Sim, ela... Provavelmente por causa disso, né? Eles falaram agora pra depois mostrar lá mais pra frente o porquê que citaram ela. E Diná significa justiça, olha só que interessante, né? Depois vamos fazer porque assim, no caso daquela época, as mulheres eram insignificantes para a cultura da época, né? Isso. Por quê? Porque eram os homens que iam, digamos assim, eram os chefes das famílias e tal. Então, se nascia uma mulher, beleza, nós temos uma mulher, vamos, né, ter a mulher, respeitar e tal. Né? Não vamos fazer que nem na história de Esparta lá, que eles matavam as meninas, não. Vamos ter, mas só que eles não anotavam, não registravam o nascimento da menina. Isso. Né? Só se ela fazia parte de alguma genealogia, alguma coisa assim, alguma parte importante da história. Daí ela era citada. Senão, não. Nesse caso aí ela vai ser citada mais pra frente, daí já colocaram ela na genealogia aí pra que mais pra frente possam saber de onde que ela surgiu, né? A gente percebe assim que não é que a Bíblia é machista, porque se a gente diz que a Bíblia é machista, como a Bíblia é a palavra de Deus, a gente tá dizendo que Deus é machista. Só que Deus não era. Tanto que Deus, ele falou com Raquel, falou com Sara, né? Só que quem era machista, entre aspas, né? Os machistas eram os homens, né? Eram eles que estavam registrando os fatos. Inclusive, nós comentamos isso no episódio que a gente falou sobre a mulher da Bíblia. Link no post! Olha, veja só. E a gente pode... puxando lá do fundo, lá pra dar esse link no post. Mas a gente pode ver nesse trecho também aí que Deus ouvia as orações das mulheres, tanto que ele ouviu ali no começo, ouviu a oração de Lia, né, pra dar o primeiro filho. Então, olha só. Então Deus não é nem um pouco machista nesse sentido, ele ouvia, e assim como ouviu também na época lá de Sara, né, que a sua serva, que mandaram embora lá pro deserto, que ela tinha também orado a Deus e Deus tinha ouvido a oração deles ali. Você lembra lá no episódio anterior? Sim, exatamente. Quem não viu, ouve o episódio anterior aí pra entender a história que eu tô falando. Que já tá o link no post. Já tá no post aí. Mas, e aí o que acontece com Raquel? Daí Raquel, finalmente, né, depois de tanto tentar, depois de comer mandrágoras, né, ela engravida de José. José. Qual que é o nome de José? O que significa? Faço a mínima ideia. É aquele que irá adicionar. Olha só. Esse vai adicionar. Esse vai acrescentar. Isso, porque depois de Raquel, vai vir também Benjamim, né? Veja só. Mais pra frente, né? Isso. Mais pra frente vai vir Benjamim. Só que é interessante que a gente ali a gente fechou 12 filhos, 13 contando Diná, né? Isso. Mas filhos homens tem 12, só que as 12 tribos de Israel, né? E tal, que o pessoal fala, não são esses 12, né? Não é esses 12 nomes, né? Porque se a gente for olhar, bom, a gente tem então de Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel, José, Benjamim. De Bila, Dan, Naftali. E de Zilpa, Gad e Aser, né? Certo. Só que a gente vai perceber que a gente tem uma das tribos de Israel é Manassés. Olha só, de onde que vem Manassés?
Manassés, depois de José na linha, ele vai ter filhos Manassés e Efraim também. Opa. Então a gente tem que levar isso em consideração, porque a gente não tem a tribo de José, os joseitas. Olha ali. Né? A gente tem os judeus, os levitas, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Dan, Naftali, eu tô lendo de cima pra baixo ali de Israel. Desde o norte lá, vamos olhar no mapa de Israel, olhando desde o norte lá de Israel. Então a gente tem Dan, Naftali, Aser, Zebulon, Isacar, Manassés, Efraim, Gade, Benjamim, Judá, Ruben e Simeão. Então aí, tu não tem José, no caso aí que divide, que nem tu falou. Isso, então não tem José e não tem nem Levi ali, né? A gente percebe, né? Porque Levi, eles eram os levitas. Eles eram os caras do Senhor, eles estavam, pelo que eu entendo, eles estavam espalhados aí no povo, né? Eles eram os caras que não tinham terra, né? Eram os caras que cuidavam do templo, né? Isso. E de José vem Manassés e Efraim, veja só. Olha só. Então a gente tem desse jeito aí. É isso aí. Se tu não entendeu, mais pra frente vai ter os próximos patriarcas isso, aí, a gente vai, os personagens da Bíblia. Vamos falar de José aí, mas vamos continuar, a gente tá falando de Jacó, nós estamos mudando o assunto aí. Beleza, então Jacó teve todos esses filhos aí, né, 12 filhos e uma filha, né, que são citados, mas provavelmente deve ter tido muito mais, porque, como a gente citou, é basicamente o que ele fazia naquela época, e, né, tinha 4 mulheres aí, né. Não tinha muito o que fazer, mas aí começa então, aí os caras cansaram de ter filho e começaram a arrumar problema com os vizinhos, né? E aí então Jacó recebe a proposta de Labão pra ficar ali com ele, né? Tô vendo que por causa tua Deus tem abençoado a nossa terra, né? Fica aí conosco, vamos aí que as nossas ovelhas estão crescendo, né? Isso, daí ele já tinha acabado os seus 7 anos, né, e tal. 14 no caso agora, né? 14, né? Já tinha trabalhado bastante ali, né? Eu tava cansado de exatamente aí o tempo, né? Mas aí ele chega lá e faz uma proposta pra Labão, antes, ó, me dá as mulheres aí, pelo qual servi, né? No caso, engraçado que ele fala, pelas quais o servi, né? Tipo assim, me dá as mulheres que eu te paguei, né? Sim. São minhas. E os meus filhos eu vou partir, né? E aí ele diz, ó, você bem sabe quanto eu trabalhei pra você. Só que Labão, ele não queria isso, né? Pediu pra ficar e tal. Só que olha só o que Labão diz. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Olha só. Adivinhação, veja só. O que Labão tava fazendo? Eu tava olhando, olha só, adivinhei, vou adivinhar uma coisa. Não, aqui. mas veja, a gente percebe que depois a adivinhação lá no Êxodo e Levítico e tal, a adivinhação era uma coisa, ele vai perceber que Deus vai, isso aí não é uma coisa assim que Deus é repugnante pra Deus, né? Deus não gosta. E nessa época aí, na cultura da época, eles tinham esse esquema de adivinhação, veja só. Então Deus, ele já conhecia isso, essas práticas, pra depois, né, cuidar do povo e dizer, olha, não fujam dos adivinhos, né? E aí Jacó, ele diz, ó, sabe que eu trabalhei e tal, né? Nunca fiz de mal pra ti, cuidei bem dos teus rebanhos, tal, e agora eu quero ir embora, quero viver minha vida. Eu quero voltar pra minha terra, no caso. Que nem diria o Joseph Klimber. Oi, ora. Pegou a referência aí? Pegou a referência? Link no post do vídeo do Joseph Klimber. Link no post! Mas daí então Jacó, ele diz, ó, o Senhor abençoou por causa que eu vim depois que eu vim pra cá e tal, mas quando eu vou fazer alguma coisa pra minha própria família? Então Jacó, ele tava querendo ser responsável, né? Olha, eu quero cuidar da minha família também, eu tô aqui só vivendo as tuas custas aqui, né? Só sofrendo nas tuas costas. Então ele faz um trato com Labão e Jacó, apesar de Labão ter enganado Jacó ele era mais astuto que Labão. E aí ele faz o trato com Labão lá, pra que, ó, vamos dividir aqui os rebanhos e tal, né? Eles escolhem as ovelhas malhadas e salpicadas e os cordeiros negros, né? Que normalmente... Isso, Jacó, no caso, né? Isso, que normalmente esse tipo de ovelha eram as menores, digamos, em menor número, não que elas eram mais fracas, né? Normalmente só nascia malhada, salpicada ou negro quando, era uma diferença. Então, a maioria era normal e algumas delas estavam salpicadas e malhadas. E aí, então, ele diz, ó, já que os animais são teus, me dá a minha parte do trabalho, ou seja, essa quantidade menor. E aí, as pessoas vão saber que eu não vou estar te roubando, porque elas vão olhar, aquela ovelha é salpicada, ela é manchada, malhada, ou aquele cordeiro é negro, então esse aí é de Jacó. Aquele ali que é inteirinho, bonitinho, então essa é de Labão, e aí ninguém vai dizer, não, tu tá me roubando as minhas ovelhas, ou tu não tá, sabe? E aí, então, Jacó, né, com sua astúcia, né? Certo. Ele deve ter falado, não contavam com minha astúcia, né? Jacó, ele coloca lá galhos,
né, nos bebedouros, em frente aos animais, quando eles estavam no cio. Porque quando eles fossem acasalar, perto dos galhos, eles pudessem ter esse esquema aí. Acho que Jacó era um cara que estudava meio genética, biologia, né? Porque parece que funcionou. E se os animais, eles eram fracos, ele não botava. Ele só botava na frente dos mais fortes. Porque ele queria o quê? Que mais, né, salpicados nascessem fortes, né? E os que fossem fracos ficassem normal. E aí acabou crescendo um monte o rebanho de Jacó. Na verdade, o Jacó, ele era super astuto nessa questão de cuidar de animais aí, né? Porque ele durante seus... deve ter estudado em Harvard. Porque ele, durante seus 90 anos aí, ele tinha cuidado muito dos animais aí de seu pai, então, né? Porque ele era um cara muito caseiro, ele cuidava dos rebanhos. Ele manjava do esquema. E então ele sabia que quando um animal de cor anormal, no caso aí, o cara que era malhado aí, no caso, se a gente for pegar na genética, seria o gene recessivo, né? Se tu tá nas aulas de biologia agora, tu vai se entender, né? Ele poderia então começar a criar esse gene seletivamente para produzir animais com cor anormal, que não eram de modo algum fisicamente inferiores da cor normal. Tô lendo aqui o comentário de MacArthur, né? Uma vez iniciado esse processo produtivo, procurava estimulá-los por alguns métodos, que podem parecer supersticiosos ou tolos para nós. No caso, que nem a mandrágora lá pra Raquel, né? Claro. Mas é bem possível que ele havia aprendido que, quando uma vara era descascada, algum estimulante era liberado na água, que literalmente, que em hebraico ali significa ser quente, ou seja, fazia com que os animais entrassem no cio, né? O plano de Jacó então foi bem sucedido. Então ele manteve o seu rebanho separado dos animais de cor anormal, que no caso que pertencentes ao Labão, né? No caso, separou ali os animais, e o sistema funcionou favoravelmente para Jacó, mas não para Labão, que Labão não sabia desses paranauê aí. E no caso, então, o que Jacó fazia? Ele pegava uns galhos lá que ele sabia que dava certo, descascava, botava na água, e aí quando aqueles animais malhados iam tomar, eles ficavam no cio e procriavam muito mais rápido do que os animais não malhados, fazendo com que o rebanho dele multiplicasse muito mais rápido do que o rebanho de Labão, né, que não sabia desses paranauê. Que nem eu falei, então ele manjava aí dos esquemas biológicos, né? Só que é interessante que depois ele, apesar de ele entender isso e tal, ele dedica isso a Deus, né? Sim. Foi Deus, né, que cuidou, porque Deus fez eu prosperar, né? Com certeza. Dedica a Deus essa prosperidade. Até mesmo Labão reconhece isso, né? Exatamente. Então, Jacó acabou ficando muito rico, né? Porque ele começou a crescer muito seus rebanhos. E aí, no capítulo 31 de Gênesis, o Senhor vai a Jacó e diz, volta pra terra dos teus pais, que eu vou estar com você e tal, né? Então ele manda chamar Raquel e Lia, vamos embora, porque o pai de vocês aí não tá de boa comigo e tal, né? Porque os filhos de Labão ali, eles já estavam meio brabo aí com Jacó e o povo dele, porque eles estavam vendo que Jacó tava enriquecendo nas costas de Labão, e no caso, eles viam como se Jacó tava roubando a riqueza de Labão, né? No caso, roubando a herança deles, né? Então eles estavam já meio assim, né? Tipo, não quero mais esses caras aqui porque eles estão roubando o dinheiro do meu pai, né? Isso aí. Mas assim, pra gente resumir, eles pegam e eles meio que saem meio fugidos, assim, também, né? A gente percebe que Jacó, de todos os lugares que ele sai fugido, assim, né? Arruma problema em tudo que ele vai, né? Ele pega, chama toda a galera, vambora. Pegaram o que tinha que pegar, os bens dele, as coisas, e partiram, né? Aproveitaram no momento em que Labão tava longe ali do lugar, provavelmente tava acampando em algum lugar mais longe. Tava na semana farroupilha. E aproveitou esse momento que eles não estavam por ali e picou a mula, no caso mula, bode, picou todos eles. Isso, ele tinha saído pra tosquear suas ovelhas. Olha só. Labão, Só que Raquel, ela roubou um dos ídolos do clã, né? Olha ali. E isso Jacó não sabia, né? Mas tu sabe o que são esses ídolos? O que são esses ídolos? Esses ídolos são chamados de terafim, olha só. O que eram? Provavelmente eram várias estatuetas de deusas nuas e com as suas características sexuais acentuadas. Isso representava ali pro povo pagão ali uma proteção especial, né? Provavelmente alguma garantia de fertilidade pro dono ali das estatuetas, e também ele mostrava quem que tinha direito à herança, né? O fato de Raquel roubar esses ídolos mostrava que Jacó seria então o chefe da família ali após a morte de Labão.
né? No caso, a herança seria passada a Jacó, né? Isso seria muito ruim para Labão, né? Porque Labão também tinha seus filhos, né? Não queria provavelmente passar a herança para Jacó, né? Então Raquel leva esses ídolos aí, talvez aí nesse sentido porque eu queria as mandrágoras que me davam melhorassem aí na questão de ter filhos aí, agora eu também quero os ídolos da fertilidade do meu pai, sabe? Ela, Raquel, cheia da superstição. Né? Que a gente percebe logo antes dela roubar ali, que ela comenta, né, pra Jacó, ela e Lia, no caso, elas estavam junto aí nesse esquema. Uhum. Ela diz assim, ó, temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, assim, isso aí que tu comentou agora faz mais sentido isso, porque meio que elas quiseram dizer, olha, Deus te ordenou pra te ir pra terra do teu pai, né? E nosso pai, ele, tipo assim, não dá muito valor, então assim, nós queremos que aquilo que é do nosso pai seja teu também, porque é Deus que tá te mandando embora, né? Isso. Então, acho que ela foi mais no significado ali o esquema, né? Uhum. Mas beleza, então ele fugiu, né? Saiu na clandestinidade, né? Porque na época, as pessoas, quando elas iam se separar nesse sentido, eles faziam uma festa, né? Onde tinha despedida do pessoal. E ele saiu sem essa festa aí, então saiu da clandestinidade dos costumes da época. Né? Ele não era muito de festa, ele era meio caseiro, né? Tu já falou. Né? Mas então, quando ele tava atravessando Eufrates, né? Lembra do Tigre e Eufrates? Foi para os montes de Gileade. E 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. E aí ele se mandou, foi perseguir Jacó por 7 dias e alcançou lá nos montes de Gileade. Isso mostra que realmente Jacó tava fugindo, né? Porque se ele demorou 7 dias pra chegar onde Jacó tava, eles estavam numa marcha bem acelerada, apesar da quantidade de pessoas e animais que eles estavam levando. Né? Alcançou ele porque ele parou lá nos montes de Gileade, né? Alcançou lá pra acampar um pouco. Né? Labão provavelmente ele ia chegar lá e descascar Jacó, né? Só que Deus, né, protegendo Jacó, chegou sonho pra Labão, né? Uhum. Aí não foi adivinhação, né? Dessa vez não, né? Ele disse, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Lembra lá da bênção de Isaac? Uhum. Né? Se Labão amaldiçoasse Jacó, né, ele ia ser amaldiçoado, né? Veja só. Olha só. Olha ali, ó. Olha a ligação. Então não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, né? Então... Faz um monte de Gileade lá. E aí ele chegou lá de boas, né? Sim. Pegou agora com a nova filosofia que foi inventada por Labão, o deboísmo, né? Vamos chegar de boa, né? Que foi que você fez, né? Você me enganou, raptou todo mundo, fez como se fossem prisioneiras de guerra, sendo que elas que ajudaram, né, inclusive. O Labão achou que Jacó tava levando as filhas cativas, né? Se tu for ler isso na Almeida, vai dizer, você levou minhas filhas cativas, né? No caso, achou que tava forçando elas a viajar, mas na verdade elas também estavam querendo ir. Né? E aí ele fala, olha, eu teria celebrado, que a gente falou, teríamos feito festas e tal. Você nem me Aí ele parte pro emocional, né? Você nem me deixou beijar meus netos e filhas pra me despedir, né? Você foi insensato. Por um lado, o Labão tava correto aí, né? Porque segundo os costumes da época, eles teriam que ter avisado, ó, a gente vai embora, façamos uma festa. Mais ou menos que nem Isaac, dá a bênção, né? Isso. A bênção da partida, porque ele era o chefe do clã, ele que era o dono daquelas terras, ele que era o chefe da família. Jacó, ele tava ali, tava aí de favor, né? Mas depois que Labão foi pro lado psicológico aí, emocional no caso, né? Você não me deixou beijar meus netos. Depois ele foi pra parte mais dele mesmo. Ameaçadora, né? Ele ameaçou aí, ó. Aí ele queria pegar os terafins dele de volta, né? Como assim? Vocês me levam, vocês me saem assim na calada da noite, sem me avisar nada, e ainda me levam os meus ídolos, né? E aí mostra como, apesar de todo esse problema aí, ainda Labão, ele era um pagão, assim, que ainda venerava esses objetos pagãos. Ou até mesmo pelo significado que tu comentou antes, né? Por ele ser, né? Então, Labão procurou por tudo lá o tal das estatuetas, né? E não achou, né? Procurou nas tendas e tal. Jacó até tava com medo nessa hora aí, porque ele disse, a pessoa que levou isso tem que morrer, né? E é Raquel que tinha levado, né? Isso. Só que assim, onde é que tava o ídolo? Tava na tenda de Raquel. Não, tava no camelo de Raquel. Mas ela tirou da tenda e botou na cela dela. Isso, colocou na cela do... E por que ela colocou na cela, Boteco, sabe? Porque ela
porque depois ela disse que tava menstruada e não podia sair do camelo. Também. Mas não só por... Sim, ela tava no fluxo, não podia sair do camelo. Tava no fluxo. É. Avistou a estatueta no grau. Tô indo no fluxo, pai. Cabelo rebaixado, neon embaixo, coquetando o giga do camelo. Tá louco. Tá muito piadista essa. Não, mas assim, é que a questão... Lembra na época que quando a pessoa tava no fluxo, além dela, digamos assim, ela tava meio que doente, acaba que depois que vai ser... Só depois que vai ser feito isso aí na lei. Mas eu acredito que eles já, culturalmente, então, eles deviam entender isso, que a pessoa era repugnante quando tava no fluxo ainda, quando tava menstruada. Claro que ainda não era lei, não existia lei nesse momento. Então não era uma questão da lei. Mas eu acho que daí, não vou fazer ela sair daí e tal, né? Porque ela ia ensanguentar o resto tudo, né? Naquela época não existia absorvente e tal, né? O cara já devia ser legal. E até pra Raquel, acho que ele não ia querer fazer a Raquel passar por esse... disparate, esse problema. Não, por essa tipo humilhação, assim, né? Não ia ficar legal. Então Raquel, ela se demonstrou ser astuta também, né? Nem conheceu a sogra e já era que nem a Rebeca. Puxou a sogra. Era de família o esquema, né? Labão, Raquel, Rebeca, né? Jacó, tudo em família. Se pensar, né? Só... um passar a perna no outro, né? E aí, então, Jacó se irrita e aí resolve jogar todas as queixas que ele tinha contra Labão, né? Isso, deixou acumular. Isso, e tu vê que foi levado todo esse problema por causa de algo que a Raquel fez e nem Jacó sabia. Jacó disse, a pessoa que fez isso tem que morrer, né? Porque tá te roubando, né? E na verdade foi a esposa querida dele, né? Que ele mais amava. E aí ele diz lá... Trabalhei 14 anos pra ti, 6 anos pelos seus rebanhos, então trabalhou 20 anos, né? Ficou 20 anos lá, né? Sim. Ele disse ali quando ele se irrita ali, ele diz, julguem entre mim e ti, né? Ali no capítulo 31, versículo 37, né? Que ele tá querendo fazer como se fosse algo de justiça, né? Algo... se fosse uma corte, né? As pessoas iriam julgar entre os dois e dizer, quem que é o culpado por esse roubo, né? Se é o Labão que tá acusando injustamente ou se é Jacó que realmente tá roubando alguma coisa de Labão, né? Isso. E aí, então... Ele diz ali o motivo dele ter fugido, né? Ele diz, que foi Deus que disse pra ele fugir, porque ele viu o sofrimento dele, porque ele achava que Labão, se ele fizesse uma festa e tal, ia deixar Jacó partir de mãos vazias, né? Isso, vai dizer, vai sozinho, vai só com as tuas... Sem o que era direito. E aí ele diz, então, ficou com esse medo de que Labão fosse roubar todos os bens de Jacó, né? E na hora que Labão fala ali também, ele fala que aquilo tudo era dele, né? Mas façamos justiça, né? E aí eles fazem uma aliança entre os dois para que ninguém mais se tocasse, né? No caso, ninguém mais se machucasse entre um e outro. Isso aí, daí eles fazem um juramento, oferecem um sacrifício, né? Fazem uma refeição, né? Aí eles fazem a festa, beijam os filhos e tal, neto, e aí Labão vai embora. É legal ali nesse momento que é usado dois termos para se referir a Deus que são bem difíceis de achar na Bíblia, né? Um deles é o temor de Isaac e o outro é Deus de Naor. São dois termos que são usados aí que eu não me lembro, mas eu acho que não é usado em quase nenhum lugar, né? Então, Labão mostra a ganância dele, né? Dizendo que tudo era pertencente a ele, mas eles firmam esse acordo que a gente falou, né? Dentro dos costumes que eram feitos na época. Né? E no caso ali, eles juntam um monte de pedras e aí diz, desse monte de pedras pra lá eu não vou te machucar e desse monte de pedras pra cá tu não vai vir me machucar. Tipo, tu vai pra lá, eu vou pra cá e esse monte aqui é a testemunha desse nosso acordo, nossa aliança aí. Então eles faziam uma refeição consagrada ali do lado, né? E juravam em nome de Deus. E aí eles falam alguns nomes ali na hora, né? Que é o Jegar Saduta e Galeed, que significa o montão de testemunhas, no caso ele referenciando ao monte de pedras, e Mispa, que significa torre de vigia, né? No caso, torre de vigia. Que significa então ali o monte de pedra que eles estavam fazendo. Isso aí, então vambora, partiu todo mundo, e aí vai em direção lá pra se encontrar com Esaú, Jacó, né? Só que Jacó, ele tava meio amedrontado aí, né? Disse, vou encontrar Esaú, já vai querer me matar. Aí o que acontece nesse meio tempo ali, aparece um exército angelical, né? Olha que só. relembra aquela visão que Jacó teve em Betel,
né, dos anjos subindo e descendo na escada no Starway to Heaven lá. E então que mostra que Deus ainda estava do lado de Jacó e fazendo ele ser próspero ainda. Então tudo estava acontecendo certo. O Labão podia ter ido ali, roubado tudo, matado por fora todo mundo. Agora ele ia chegar ali com Esaú, já estava morrendo de medo que o Esaú quisesse matar ele como antigamente. Como ele fugiu uns 20 anos atrás lá, né? Que fugiu com medo de Esaú querer matar ele por causa da primogenitura. Mas então... Não só ele, também tinha medo de fazer alguma mal à sua família. Sim, também. com certeza. Mas continuando, então, ele chega a ter aquele momento clássico que todo mundo conhece, que Jacó, ele luta com um anjo do Senhor, né? Isso. Como é que foi ali? Ele dormiu ali e tal, o que aconteceu? Capítulo 32, versículos do início do 21, né? Começa no 21, que ele fala ali que naquela noite ele tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o Val de Jaboque, né? Jaboque é um afluente do Jordão, Isso. né? E o nome do rio ali significa lutável. Olha, tudo. Olha, agora eu também sei os esquemas tá aí, bom, né? hein? Olha só. Tô aprendendo. E, então passou ali o Ribeiro e passou tudo aquele... o Ribeiro. Tô lendo na versão Almeida, hein? Tá bom. Então, ficando ele só, lutava com ele um homem. Até que ao romper do dia, né? Desde de noite lá até de manhã cedo ficou lá lutando com ele. Eu fico imaginando o que devia ser essa luta. Eu imagino também assim, ele atravessou o rio, aí depois aparece um homem e começa a lutar com ele, assim do nada. Tipo, é um negócio assim estranho, né? De pensar. Até assim. porque, tipo, por que o cara ia passar o rio de noite, né? Por que ele tava fazendo tudo isso? Parecia que, tipo, tá vindo um homem ali, ele tá querendo lutar comigo, vão todo mundo lá pro outro lado do rio, pra todo mundo ficar meio seguro, que eu vou aqui lutar com esse cara aqui. Isso que me parece. Sabe aqueles filmes, assim, que, tipo assim, o cara acorda de noite, do nada, e ele tá meio que sonâmbulo, assim, e aí faz um negócio e começa a fazer alguma coisa, escrever alguma coisa na parede, ou... Eu penso assim, já mais ou menos assim, né? Ele acordou, de repente foi lá, viu um homem, começou a lutar com o homem, até que, né, passou o dia e tal. Imagina a luta dele. E eles estavam fazendo uma luta, assim, de boas, assim, uma luta de boístas, assim, porque eles não queriam matar um ao outro. Uma luta de boas, porque eles, cara, até que chegou o cara, cansei, vamos pagar? Ele viu que não ia conseguir vencer Jacó, né? Jacó tava bom nos Paranauê, apesar de ser um cara caseiro, né? Era um bom de luta. Mas já tinha machucado a coxa de Jacó, né? Na articulação. Aí na hora que ele diz, não, chega aí que já tá de manhã cedo, aí preciso terminar isso aqui, tem que começar a trabalhar, né? Chega de manhã cedo. Aí ele pega e encosta na articulação da coxa, deslocando a junta da coxa. Isso que depois, se vocês lerem lá na lei, essa parte aí no animal, ela não deve ser comida pelo judeu. Isso ele conta mais ali pra frente, né? No versículo 32, né? Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Isso, daí esse homem ele pergunta, né, qual que é o teu nome, né? Tipo, nem decidiu ser apresentado, né? Vamos lutar aí, depois a gente... Jacó, né? Chega pro cara, mas quem tu é? Daí ele diz lá, mas seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E aqui é um negócio interessante notar que às vezes as pessoas comentam, né, que tem essa questão aí, Botega, que ele lutou com Deus. Seria que ele lutou contra Deus ou ele lutou lado a lado com Deus? Agora fica polêmica. Parece aí nesse caso aí que ele lutou contra Deus, né? Que não conseguiu vencê-lo na batalha, né? Mas Israel tem essa tipo, dupla conotação, né? Porque pode ser lutou com Deus no sentido de lutar lado a lado, o nome de Israel, né? Ou lutou com, né? Aquele que lutou com Deus, né? Então aquele que lutou do lado contrário, né? No caso. E é interessante notar que, tipo, nessa hora é o anjo do Senhor, né? Muitos dizem que essa seria uma encarnação de Cristo que estaria ali lutando com ele, né? E ele pede daí pra que diga o nome daí, né? Aí ele diz, por que você pergunta o meu nome, né? Daí, e aí o anjo do... né, que seria o anjo do Senhor, abençoa ele ali. Daí Jacó diz assim, ele chama aquele lugar de Peniel e diz, vi Deus face a face. Peniel significa face de Deus. Olha ali, todavia minha vida foi poupada, né, porque ele lutou com o anjo, né, o anjo do Senhor, né, pelo menos é o que se pensa ali, quem era aquele homem. Quem era aquele homem? Mas continuando então, essa questão aí de Jacó, passando aí a questão da luta, antes dele então se encontrar com Esaú, ele já tinha organizado o seu povo ali, né, que seriam os animais que ele tinha, dividiu também seus filhos e mulheres e tal, e ele
deixou separado ali um presente que ele ia mandar pra Esaú, né? E ele mandou alguns mensageiros na frente dele. E já adiantando um pouco, pra gente não demorar tanto, porque a gente já tá com esse episódio bem longo, assim, né? Antes dele lutar ali com esse homem, o mensageiro voltou e disse que Esaú tava voltando lá com 400 homens, né? Então ele ficou muito assustado, né? Ele disse, nossa, agora, né? Aí ele viu que Esaú tava se aproximando, então ele dividiu as crianças e Lia pra ir na frente, pra ir, no caso não na frente, mas ele num pelotão ali, vamos dizer, Raquel, né? Num outro pelotão junto com José e as servas, né? Então mais ou menos veio assim, ele veio as servas e os filhos, depois Lia e outros filhos, e Raquel e José por último, porque Raquel era a predileta e José também, né? Filhinha do papai. Mas então depois, quando ele viu Esaú mais próximo, ele se aproximou, ele foi à frente, né, do seu irmão, ele foi à frente, ele se curvou no chão 7 vezes. Esaú, vendo isso, ele correu ao encontro de Jacó, abraçou ele, beijou ele, choraram juntos e tal. E aí depois o que aconteceu, Botelho? Então, só para complementar, durante essa comitiva aí, ele envia vários presentes para Esaú, né? Para ir à frente, para tentar dar uma amenizada aí no coração de Esaú, porque ele achava que Esaú ia vir com os 400 homens para matar tudo, né? Então ele foi mandando vários grupos de animais na frente para que o Esaú pegasse esse grupo de animais e dissesse, ó, esse aqui é um presente de Jacó. Aí fosse mais um pouco, esse aqui mais um presente de Jacó, mais um presente, né? E aí, quando chegasse no pelotão lá da galera, ele tivesse já com o coração mais amolecido. Isso mostra que ele não estava tão confiante na proteção divina, né? Porque se ele acreditasse na proteção divina, ele ia saber que ele poderia ter ido lá sem ficar fazendo todo esse medo, né? Todo esse medo de Esaú. E aí, também ele tinha dividido em dois pelotões, né? Para que se ele atacasse um dos pelotões, o outro pelotão poderia fugir e não iria morrer todo mundo, né? Então, e aí, claro, aí depois teve toda essa questão aí vai um na frente, um atrás, e aí depois Jacó vai lá, abraça, beija ele, né? E vê como Deus tinha mudado o coração de Esaú, que ao invés da raiva que ele estava sentindo esse amor fraternal aí com Esaú, que a gente também tinha comentado lá na parte de Isaac, porque logo depois ali Isaac já vai morrer, né? Então, que a gente tinha comentado no episódio anterior que eles tinham se reencontrado e tinha tido esse momento agradável entre eles, né? Só que daí Jacó tinha falado que ia encontrar ele em Seir, né? Mas aí acabou não indo para Seir e foi para Sucote, onde que ele parou um tempo lá, depois foi para Siquém, né? Lá onde ele encontrou Siquém, e a gente vai então encontrar aquela história da Dina, né? Que foi por isso que ela foi... Diná, desculpem a cena. Foi por isso que ela foi falada lá anteriormente, porque depois aí com Siquém, então Siquém era um príncipe lá do local, e era o nome do local também, ele se deita com Diná de forma brusca. Na verdade ele ataca ela. Ele toma ela como esposa, né? E depois ele vai chegar lá pra Jacó e vai querer dizer que, não, eu quero tomar ela como minha esposa, então juntemos os nossos dois povos, me dê Diná como minha esposa, a gente une tudo, aqui tem espaço pra todo mundo, vamos viver tranquilamente e tal. E eles aceitaram, mas disseram, vocês vão ter que se circuncidar para poder aceitar essa união aí. Siquém não escolheu esperar. Na verdade, essa questão aí de circuncidar foram os filhos de Jacó, né? Eles ficaram com muita raiva do que Siquém fez, porque desonrou, né? Então, naquela cultura da época, nossa, era muito ruim. Só que Siquém tinha se apaixonado e queria ela como esposa daí. Então, o que eles fizeram? Vamos... Até a Bíblia comenta, né? Que eles fizeram isso meio que na falsidade, né? Responderam com falsidade, a Bíblia diz. E aí eles falaram, tem que circuncidar todos do sexo masculino aí do povo de vocês, e daí sim a gente vai aceitar, se não. E daí o pessoal lá, como se quem tava mesmo apaixonado por Diná, então ele é o primeiro a se circuncidar, e depois vai toda a galera. Só que os filhos de Jacó, e no caso quem foi ali, né, os que arquitetaram foi Simeão e Levi, veja só, Levi aí no meio, né, todo mundo achando que era o queridinho, né. Simeão e Levi, eles foram lá e mataram fora todo mundo, né, porque eles queriam vingar a sua filha, e mataram todo mundo, e depois foram lá os outros filhos, e também eles saquearam a cidade, né, e pegaram as mulheres e tal, blá, blá, blá. É interessante ver que eles esperaram 3 dias depois que o pessoal todo estava circuncidado, que era um momento mais complicado, assim. O momento em que, digamos, estava ali depois daquela cirurgia forçada, né? Aí, então, não sei se vocês viram o episódio da circuncisão do... Desconfinados? Desconfinados. Liga no post!
Mostrando como é que era o processo lá, com as pedrinhas, né? Não é muito bom. E aí, então, aí ele aproveitou esse momento que os homens estavam todos de cama e foram lá e mataram todo mundo à faca pra vingar, então, a violência que fizeram com a irmã dele. Daí, quando Israel, no caso o Jacó, soube disso aí, ele ficou com medo, né? Porque pensou que o pessoal ao redor ia querer fazer algum tipo de mal pra eles, né? Porque mataram ali um povo inteiro. E daí ele ficou... Até um comentário que eu li sobre essa questão aí, é por isso que as tribos de Simeão e Levi, no caso, os descendentes deles, eles ficaram espalhados por Israel, né? Veja só, por quê? Por causa que eles fizeram essa terrível, né, coisa, vamos dizer assim, e aí, por causa disso, num comentário que eu vi que eles ficaram espalhados. Mas Jacó, ele ficou, então, muito triste com isso, e é interessante ali que Jacó, ele fala aquele esquema ali, ele fica preocupado, né, se eles vão nos atacar, e aí os filhos dele responderam, tá, está certo eles trataram a nossa irmã como uma prostituta, né, e aí Jacó, meio que, pelo menos na passagem bíblica, ele se cala, né? E aí depois eles fogem, né? Porque eles, no caso Jacó daí vai a Betel, eles fogem, né? Pra poder, no caso Deus diz a Jacó, né? Vai até Betel, vai lá, faz um altar. Então eles saem dali, eles fogem e nenhum habitante lá da cidade vai atrás deles, porque eles ficaram com temor a Deus, né? No caso Deus cuidou para que eles não fossem atrás. E nesse meio tempo, nessa saída aí pra ir até Betel, Jacó então ele faz com que todo mundo se livre de tudo que tinha relação com ídolos, outros deuses, inclusive aquele esqueminha lá que tu agora não lembro o nome lá que tu falou que a Raquel tinha lá, né? Terafim. Serafim, isso. Não, Terafim, né? Isso, Serafim é anjo, Terafim é as esculturas então dela. esse Terafim aí teve um fim agora, né? E tiraram tudo, né? De brinco, roupas, todas as coisas que tinham a ver com outros deuses, eles tiraram, trocaram suas roupas e partiram daí pra Betel, né? Onde Deus tinha pedido pra Jacó ir. Isso aí. E então, que nem tu disse, né? Teve esse terror de Deus que tomou as cidades circunvizinhas aí, né? Que era essas em que Jacó tinha medo que fossem atacar ele, mas ele conseguiu ir pra Betel sem problema. Então mostra mais uma vez a provisão de Deus pro povo escolhido aí, pra herança aí de Israel, né? Daí nisso ele fala que morreu Débora, que eu não sei quem que é, mas enfim, tá ali. Apareceu só na história agora, não tem comentário nenhum de quem que ela é. Depois, mais pra frente, nós temos então a parte... A bênção de Deus para Jacó. Isso, que ele reafirma o nome de Israel. Também faz aliança com Jacó, né? Isso. Nesse momento que ele faz aquela aliança clássica lá, dos descendentes e blá. Isso, como ele sempre usa em todas as alianças que ele fez com isso. Jacó agora. E aí nasce então o tão esperado 12º filho aí, o nosso querido amigo Benjamim. E ele nasce em meio a um parto meio penoso para Raquel, né? Então ela, durante as dores de parto, ela morre, né? E o Benjamim vive. Só que durante esse parto, a Raquel tinha escolhido o nome de Benoni. Veja que começa com Ben, então é filho, né? E Benoni significa, então, filho das minhas tristezas. Mas, depois de nascido, o Jacó troca o nome para Benjamim. E Benjamim, que também começa com Ben, ou seja, filho da minha mão direita. O nome do meu filho vai ser Ben-Ed. Bened. Bened, né? Porque é filho de Ed. Óbvio. Benedetto. Olha só. Tá aprendendo ainda. Então, Raquel é sepultada, Jacó faz lá a coluna em cima lá pra mostrar que tá ali até hoje, só que dia de hoje que ele fala que é do dia que foi escrito o livro, né? Então, mais pra frente aí, né? Até hoje o cara vai lá, tá lá. Tá lá a Raquel enterrada, os ossinhos lá. E aí acontece algo interessante, que tá só ali num versículo, mas é algo que é interessante prestar atenção, que depois ali aconteceu que habitando Israel naquela terra, né, no caso, qual que era a terra que eles estavam ali, em caminho em Efrata, que é Belém, foi Ruben, então o filho mais velho, e se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel soube, olha só. E isso depois, mais pra frente, a gente vai ouvir mais, que no capítulo 49 ele tem um detalhe sobre isso durante a bênção que Jacó faz, que ele vai falar assim pra Ruben:
Ele vai falar: tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Mas, olha só, no versículo 4 do capítulo 49, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e profanaste, subiste à minha cama. Então, depois mais pra frente, durante a bênção, o Jacó lembra desse momento que Rúben se deitou com a sua concubina e já dá uma queda aí pra ele. Jacó não esquecia das coisas fáceis. E aí depois mais pra frente, então os descendentes de Jacó, né, ele aparece ali, os filhos todos, e começa o capítulo 36, que seriam os descendentes de Esaú. E daí depois vai falar de outros e tal. E aí vai começar a história de José, né? Que José não é a história que a gente tá falando hoje, mas vamos falar no outro episódio, provavelmente. Olha só, não vai ter link no post porque ainda não foi lançado, né? Não existe esse episódio ainda. Não existe, né? Mas... E aí, depois, quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. José era preferido de Jacó. E José, ele tinha algumas coisinhas ali, né? Que os irmãos não gostavam. E acontece que eles vendem o irmão, né? Como escravo. E dizem a Jacó que ele tinha morrido. Tinha sido atacado por uma fera, né? E Jacó fica bem triste, né? Fica, né? Nossa, perdeu até a vontade de viver, né? E aí ele diz lá, não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar, né? Então ele queria mesmo era morrer quase, né? De tanto que ele gostava do filho. É engraçado que quem fica, digamos assim, não queria que isso acontecesse com José e tal, é justamente Rúben. Que Rúben, ele tinha saído e quando voltou viu que no poço lá José não tava, ele rasgou suas vestes e tal. E aí ele ficou também, né, a gente percebe que apesar de Rúben também ter pisado na bola, ele também não era do mais mal, assim, né? Não era do pior, assim, ainda tinha os outros. O Rúben era da safadeza, né? Ele... Era o Rubem, nossa, os 12 filhos de Jacó, cada um pecado, né? O safado, né? Aí Siquém e Levi, os assassinos, né? Não, vamos continuar. Aí tem que pular toda a história de José. E aí a gente chega até o momento que os irmãos de José vão até o Egito. E aí José faz todo um esquema lá, porque eles não conhecem José mais, né? E daí ele faz com que eles tragam Jacó até o Egito, porque estavam passando uma grande fome naquela terra, principalmente Canaã, e aí eles fazem Jacó ir até o Egito. Então eles levam Jacó até o Egito, e a gente vai pro capítulo 46, certo? Sim, 46 e 47 a gente tem esses relatos aí. Jacó e toda a família descem ao Egito no 46. E aí Deus aparece a Jacó, né? Uhum. No 46 ele diz ali, Jacó, Jacó. Aí Jacó diz, eis-me aqui, né? Aí, eu sou Deus seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Então olha, Deus estava indicando que era da vontade dele que Jacó fosse o Egito. Então era tudo plano de Deus, a questão de José e tal, né? Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então tá dizendo ali que, digamos assim... Tu achou que teu filho tinha morrido, mas na verdade ele tá vivo e ele que vai estar no último dia da tua vida ali. Isso, exatamente. Então ele iria até o Egito, a promessa de Deus. Jacó voltaria e seria próprio José que ia sepultar ele, entre aspas. O fechará os teus olhos, ele dá uma ideia de morrer em paz, né? Isso aí. Então Jacó partiu, né? Partiu. Partiu. Hashtag partiu. Hashtag partiu Egito. E é legal que ele levou tudo com ele, né? Então a gente percebe, digamos assim, mais uma vez, uma questão parecida quando ele saiu de Labão, lá ele leva todas as coisas juntos. E também a gente percebe na história de Jacó que diversas vezes ele tá fugindo de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, ele tá fugindo da fome. Olha só. Tá fugindo da crise, né? E aí no versículo 28 ele tem o encontro de José e seu pai, né? Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém, que é a cidade onde ele estava, né? José aprontou seu carro, subiu, ao encontro de Israel, seu pai, apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai, subirei e farei saber a Faraó que lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai estiveram na terra de Canaã e vieram para mim. Então mostra aí que ele chega ali no lugar aí, tá tudo tranquilo, todo mundo recebe bem, já o faraó também já tá em casa, já tá tudo tranquilo. E a gente percebe também ali que ele diz ali, agora já posso morrer, né? Porque ele queria ver
viu o rosto de José vivo, né? Lembra que eu tinha comentado que Jacó, quando soube que José estava morto, ele queria morrer, né? E aí, quando Deus vem falar com ele, digamos assim, claro que foi muitos anos depois, né? Mas deu uma esperança a Jacó, né? Então dá pra perceber isso aí. E daí, mais pra frente, passa os anos de fome, né? Aí tem toda essa história aí de José no Egito, de Faraó ali e tal. Né? Aí a gente tem no capítulo 48 que Jacó adoece. Então passa essas coisas, disseram a José, teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, olha ali, né, que a gente tinha comentado antes, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem-te consigo. Esforçou-se Israel e assentou-se no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei. Te tornarei multidão de povos, tua descendência darei a terra em possessão perpétua. Ali a gente tem a aliança, né, que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Ali. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Roubou. Daqui que são meus. É meu. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos será chamado na sua herança. E é interessante que daí ele faz toda essa bênção aí, né, de Manassés e Efraim. Mas antes disso, Jacó ele pede para que José jure a ele que sepulte ele em Canaã, né? Porque ele não queria ser sepultado no Egito, né? Então ele inclusive faz aquele esquema que a gente comentou lá nos episódios anteriores, que ele pede para ele pôr a mão debaixo da coxa, né? Para jurar e fazer essa questão aí. José jurou e tal. E depois ele faz essa bênção. E depois que ele abençoa, então, os filhos de José, que daí são deles, né? Que não é mais de José, agora é de Israel. Agora é tudo filho de Israel. Daí ele vai fazer a bênção de José, e aí tem a questão que dos 2 filhos de José tinha o Manassés e o Efraim. Não, mas é que o Manassés era o mais velho, né? Ele era o primogênito. E o Efraim era o mais novo. E aí quando Israel vai fazer a bênção aí e tal, ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Treta. Depois, aí tem treta. E depois coloca a mão esquerda cruzando por cima. Olha. Sobre a cabeça de Manassés. Mais treta ainda. Que Manassés seria o que tinha. E daí ele faz toda a bênção e tal, né? Que ele faz a bênção ali sobre eles 2. Aí quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. Ele disse: não, meu pai, esse aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Tu acha que eu nasci ontem? Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó mencionou que eles dizendo: o povo de Israel usará seus nomes. E aí faz toda a bênção ali. Mas é interessante que, assim como Jacó e Esaú, o mais novo recebeu a maior bênção, né? Só que porque Jacó quis. Aí não teve treta, né? Não teve treta. Inclusive tentaram arrumar: acho que o senhor tá meio velho aí. Tá meio cego já, hein? Então ali na bênção profética de Jacó, então a gente começa com o Rúben, e aí ele fala então daquela questão que eu falei ali de subir ao leito, e aí nesse momento as consequências eliminaram seu direito de primogenitura. A gente pode ver isso em 1 Crônica 5, dos versos 1 ao 3. E qualquer dignidade que tenha tido. A sua tribo recebeu pouco destaque na história israelita e não produziu sequer um juiz, um profeta ou outra pessoa importante. Moisés, depois lá em Deuteronômio 33, ele ora a favor dessa tribo para que ela não se extinguisse. Aí a gente tem Simeão e Levi, são aqueles que mataram metade de Siquém lá, todo Siquém no caso. As consequências que afetaram foi da seguinte maneira: tornou-se a menor tribo no segundo censo de Moisés, foi omitido da bênção de Moisés também, mais tarde dividiu o território com Judá, Levi foi espalhado em Israel, né, que diz ali no versículo 7: eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Pela graça de Deus e pela lealdade a Deus, os levitas se tornaram tribo sacerdotal e os moradores das cidades de refúgio, que a gente
Deve ter algum episódio daqui a pouco sobre isso. Não possuíram sua própria região na terra, embora sua posição sacerdotal de Levi fosse sem dúvida privilegiada. Depois a gente tem ali forte como um leão, né, que a gente fala. Judá, ele é o leão da tribo de... Novo e emboscado como leão velho, a linhagem de Judá permaneceu nacional e realeza, incluindo Davi e Salomão e a dinastia deles, bem como de quem o cetro não se apartará, ou seja, Siló, o criptograma para o Messias, na marcha pelo deserto. Judá seguiu à frente. Né? Então a gente tem ele Judá como um dos povos mais fortes, né? Que depois, quando é dividida a terra de Israel, é dividida entre Israel e Judá, né? Essa questão do cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando, significa que o reinado de Israel, ele sempre ficaria com um descendente de Judá, até a vinda de Cristo. É isso que ele quer dizer. O cetro não se... Isso aí é uma profecia, no caso. É a bênção, a profecia, porque as bênçãos são... Bênção profética, como diz não, é bênção o título. Profética, né? Isso, é. Então ele quer dizer ali que, ó, o cetro não se apartará de Judá nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então ele está falando da vinda de Cristo, já. Aqui o próprio Jacó já está falando da vinda de Cristo, dizendo, olha, a descendência de Judá vai ficar no comando até que venha Cristo, porque assim tem que ser. Moisés já tinha contado que essa era a população mais numerosa também entre os povos ali, né? Uhum. O que fala de Zebulon aí? Em Zebulon, então, a gente tem... Embora o território de Zebulon não fizesse fronteira com o Mediterrâneo, nem com o Mar da Galileia, a tribo estava situada de tal modo que se beneficiou dessa importante rota comercial, a Via Maris. Então eles, ali no que Jacó diz que ele vai morar à beira-mar, né? Então ali, ó, provavelmente eles não devem ter construído sua casa na areia, né? Porque não pode construir sua casa na areia, né? Tem que construir. Ou eles construíram daí, opa, olha lá, Zebulon se quebrar, todas as casas não ficam em pé. Depois de sacar é o jumento forte. Uma tribo industriosa, robusta, audaciosa e valente. Viveu de acordo com o sentido do nome de seu fundamentador. Fundamentador não, do seu fundador, que significa homem de empreendimentos. Olha só, hein? Analisando aqui o que a gente viu até agora, aqui parece que essas tribos aqui de Israel aqui é muito parecido com aqueles Jogos Vorazes, né? Olha. O 13º distrito, 12º distrito. Cada um, tipo, Zebulon é o distrito do mar, né? Isso. Aí Sacar é o distrito, né? Os empreendedores, os caras que carregam as riquezas. Né? Olha ali, ó. Dan é o juiz, olha. O juiz, ó. Então, ou seja, pra você, jovem gafanhoto, que lê Jogos Vorazes... Você acha que Jogos Vorazes é uma história nova? É uma história nova, é uma coisa, né, nossa, que original. Eles copiaram da Bíblia. Olha ali, ó. Estamos vendo aí que é tudo cópia. Mas Dan, que significa juiz, deu origem a uma tribo agressiva que também julgaria na nação, mas que não seria conhecida pela estrutura moral ou fidelidade religiosa. Olha só, Dan ela depois abandonaria a terra que lhe fora designada, lá a gente vai ver isso em Juízes 19, lá, e migraria para o extremo norte de Israel. A gente vê ali pela própria profecia ali, a própria bênção profética ali, que diz que ele vai ser uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o cavaleiro. O clamor final de Jacó expressou a esperança em Dan no dia em que a salvação de fato viria a Israel. Dan, porém, é omitido na lista de tribos em Apocalipse. Olha só, Apocalipse 7, de 4 a 8, ela é omitida. Gades será o coitadinho, então. Coitadinho, vamos ver. Gades será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. Ao estabelecer-se na Transjordânia, olha só, para você que estuda geografia aí, tá no 2º grau, o povo de Deus estava exposto a invasões, o que fez deles lutadores valentes, merecedores de vitória e louvor. Olha ali, então eles não são os coitadinhos, então eles são os caras aí... Os caras que lutam aí lá. Os caras que lutam. Vamos criar os grupos aí dos Jogos Vorazes. Eles são, que nem diga-se de louco, né? A grande personalidade da nossa cidade é os matadores que matam. Não, esse aí seria o Ruben, não, é o Simeão e o Levi, né? Então, no verso 20, então, Aser, ele beneficiou-se muito da ocupação da rica região agrícola costeira ao norte de Carmelo. O que eu tô falando? O que eu tô falando aí, ó? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. E forneceu delícias para o palácio. Olha só. Naftali.
naftalina, né? É o que vai limpar. É uma gazela solta. Que por isso faz essa. Profere palavras formosas. A velocidade e agilidade como as gazelas caracterizam a bravura militar de Naphtali. Olha só, ali, depois disso em Juízes 4 e 6, capítulos 4 e 5 ali, a gente vai ver isso. O Cântico de Débora e Baraque, descendente de Naphtali, em Juízes 4 e 6, é um exemplo das suas eloquentes palavras, olha só. Aí José ali, como era o preferido, enquanto ele fala uma frase pra Naphtali, José ele fala... O resto da profecia. Sim, fala 1 hora, né? Não para de falar então, de José. Nem parece ser o preferido, né? Aí a gente tem no verso 22 ao 26, né? Endereçadas a José, mas aplicáveis aos seus 2 filhos, essas palavras enunciam uma constante experiência de crescimento e prosperidade, além de hostilidade e conflito. Os versos 23 e 24 podem ser uma biografia de José. Nenhuma outra tribo teve referência tão direta ao Senhor Deus, nos versos 24 e 25, na bênção como essa que foi dirigida a José. Os 4 nomes usados para Deus refletem bem a ênfase de José na soberania de Deus, sem levar em conta o infortúnio e a tristeza de que foi alvo, ali no verso 23. Samuel era de Efraim, Gideão de Manassés. Olha só, a gente tem ali os próximos juízes e profetas aí do... E no final tem Benjamim, né? Tu quer nos ler ali a bênção de José, que fala tão frutífera? Tá, vamos ler então, vamos ler. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do burro. Veja só, tá querendo atravessar os outros lados, né? Pulando a cerca aí. Com rancor... Arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, porque olha, é o cara, né? Seus braços fortes, ágeis para tirar pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Veja só, outros nomes para Deus, né? Outros nomes bons aí pra te usar na tua oração. Poderoso de Jacó. Ó rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos do alto dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade da fartura. Então, é do céu, da profundeza, fertilidade da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Mas veja que se tu ler isso na Almeida, ali no 25, no final de 25, tem com bênçãos dos seios e da madre. Olha Nossa. Só. É que todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fonte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Então, Jacó tinha um rancorzinho aí dos seus filhos aí, né? Do que fizeram com José, parece, né? Porque ele sempre lembra. Na verdade, Jacó é um cara que não esquecia dos negócios, né? Ele só esquecia meio que do nome dos filhos, né? Talvez, né? Mas ele não esquecia o que eles faziam. E depois vem Benjamim, é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Olha só, a natureza guerreira da pequena tribo de Benjamim tornou-se muito conhecida, como demonstrado pelos seus flecheiros e arremessadores de funda. Olha só, arremessadores de funda, quem, hein, Duda? Quem é arremessadores de funda? Davi. Mas é isso, então depois ele dá toda essa bênção, daí ele pega e tá aí reunido com a galera aí, né? Ele diz, olha, eu vou morrer, né? Em outras palavras, ele fala basicamente isso. E aí ele pede que sepultem ele, junto aos pais, na caverna, no campo de Efron, né? O Hitita. Na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã. Campo que Abraão comprou de Efron. Lembra aquele campo que a gente falou lá no episódio de Abraão lá? Olha ali, ó. Olha ali ele aparecendo de novo. Tá aparecendo em toda a família inteira foi lá, né? Foi um bom investimento, né? E aí foi sepultado toda a galera. Ali também sepultou Raquel, foi sepultado Isaac, foi sepultado Lia, né? E aí ele fala ali, depois que ele acaba ali de falar todos os negócios, diz ali que Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados, que basicamente significa morrer. Tá, só a morte dele aconteceu em 1858 a.C., né? E morreu o nosso querido Israel. E morreu Jacó. Muito bem, Botega. Depois desse longínquo episódio, longuíssimo episódio, falando sobre Jacó, um dos patriarcas, é que a sua história é comprida, né? É um cara que é bastante coisa aí, pá, né? E tals.
Então vamos para as considerações finais. Então essas considerações finais, como a gente já falou bastante, né? Vamos falar o que a gente aprende com o Jacó aí nas considerações finais aí. Então, o que dá pra ver ali em Jacó que, como naquela época a gente tá ainda em Gênesis, então a gente não tem nenhum tipo de lei, né? Então a gente não tem como culpar eles por eles não seguirem a lei ou por eles agirem de uma forma que hoje a gente sabe que é contra a palavra de Deus, mas a gente consegue ver que mesmo no primeiro livro da Bíblia a gente já vê muitos exemplos de pessoas que não conseguiram acreditar e ter fé suficiente em Deus para seguir as promessas dele, né? No caso ali a promessa da herança de Deus, né? Então, o que eu consigo ver ali é que muitas vezes, mesmo a gente tendo tantas histórias bíblicas desses exemplos, e a gente ainda cai muito em muitos pecados, né? A gente volta a fazer coisas que a gente não deveria fazer e contra coisas que Deus pede na palavra dele. Então, acho que uma das coisas que eu gosto sempre dessas histórias dos patriarcas aí é ver como, mesmo eles sendo patriarcas, eles tiveram momentos em que tiveram para baixo e mesmo assim Deus foi fiel, mesmo eles tendo que dar um jeitinho para tentar fazer do jeito que eles achavam que era o certo, né? Então isso me faz lembrar de que eu tenho que confiar mesmo em Deus, mesmo quando eu acho que não vai dar certo, que não vai funcionar, mas sempre fazer aquilo que Deus nos pede, né? Às vezes a gente fica meio chateado, não vou falar pro meu amigo porque vou perder meu amigo, sei lá, não vou falar de Cristo para aquela pessoa porque senão eu vou ser taxado de, sei lá, de cristão, de crente, de evangélico e eu não quero isso, né? Alguma coisa desse gênero, ou alguém te pede para fazer algo, falar algo que é uma mentira, alguma coisa assim, e tu faz para que não fique chato, não fique ruim, né? Mas na verdade tu não tá confiando na promessa de Deus, né? Tu tá indo contra o que Deus pediu, achando que dessa forma tu vai alcançar ele de uma forma mais humana, né? Mas a gente sabe que a conversão das pessoas ela vem através do Espírito Santo, né? Então as pessoas elas vão aceitar Cristo pelo nosso bom testemunho, né? Então Jacó a gente consegue ver ali todo o trajeto que ele fez para chegar no caminho de Deus, né? De criar as 12 tribos ali de Israel. Então foi uma vida, não digo sofrida, porque como ele era um cara de casa, assim, ele era uma pessoa que não teve muitas batalhas, né? A gente vai ver mais pra frente, assim, que tem muitas que eram brigas pra cá, guerras pra lá, né? Cidades sitiadas, todas essa história assim. Pra Jacó foi mais um vem pra cá, vai pra lá, tá com fome, vai pro Egito, quer mulher, vai lá pra Labão, né? E aí fica só nesse vai e não volta, né? Então acho que o principal assim de Jacó é mesmo ele confiar na promessa de Deus, né? Deus mostrou pra ele várias coisas pra ele confiar e muitas vezes ele tentou dar o jeitinho dele, né? Então que a gente não dê o jeitinho nosso, que a gente siga o que Deus nos pediu, esteja sempre lendo a palavra de Deus para que todo dia a gente possa estar crescendo em maturidade nesse sentido. E tu, Duda? O que tu tira? Mas em outros casos também ele escutou, né? Pega ele quando ele foi pro Egito, ele escutou pra ir pro Egito, né? Foi embora. Mas eu também vejo ali que nem tu falou, essa questão das consequências, né? Do que ele fazia de errado. Eu percebo também um ponto nessa questão aí, que, por exemplo, quando ele mentiu lá pro pai pra receber primogenitura, lá pra receber a bênção, quer dizer, quem incentivou isso foi a mãe dele. Só que quem fez... porque quem arquitetou todo o plano foi a mãe dele, mas quem fez foi Jacó. E quem teve que arcar com as consequências depois de fugir foi Jacó, não foi a mãe dele, né? Então assim, a gente percebe que os responsáveis pelos nossos atos somos nós mesmos, né? Jacó, ele teve que sofrer consequência pelo ato que ele fez, mesmo que ele não fez porque ele queria fazer, ele fez porque a mãe mandou ele fazer, mas só que quem teve que pagar depois foi ele. E muitas vezes as pessoas, elas estão sofrendo alguma coisa, estão passando por uma dificuldade, e elas querem colocar a culpa em Deus, querem colocar, foi Deus, por que Deus não me ajuda? Por que Deus tá deixando eu passar por isso? E alguma coisa assim, sendo que foram elas mesmas que fizeram o que, sei lá, foram elas mesmas que se colocaram naquela enrascada, foram elas que erraram ou fizeram alguma coisa, sei lá, que não deveriam ter feito e agora estão pagando as consequências e querem colocar a culpa em Deus. Então, não que Jacó colocou a culpa em Deus, né, mas Jacó, ele não poderia pegar e dizer, foi minha mãe que mandou mentir. Sim, mas quem mentiu foi tu, né? Agora arca, seja homem, né?
E aí Jacó teve que virar homem porque ele teve que sair de casa, né? Outra coisa que eu aprendo com Jacó é que a gente não tem que morar com o sogro, né? Isso é uma crítica indireta, acho, a minha pessoa, não? Tu mora com o sogro, você? Agora, se você está ouvindo esse episódio, provavelmente eu não estou mais morando com meu sogro. Mas você morou com seu sogro? Não que eu morei na mesma casa, mas na mesma casa, indiretamente. Casa, mas só que numa outra casa. É como se você estivesse morando num prédio, assim. Isso. No andar de baixo do prédio e no andar de cima mora o sogro. Mas eu concordo com o Jacó aí, não é uma coisa muito simples, assim, né? Trabalho tu estar com a pessoa ali, o seu sogro e sogra, né? Não é algo muito aconselhável. Não que eu tenha tido problemas, né? Pelo contrário. Claro. Mas é que a gente vê na história de Jacó, por exemplo, que ele tava morando com o sogro e quem mandava lá era o sogro, né? Porque o sogro era o chefe da família, era o chefe do clã, inclusive. Era o sogro que tinha o terafim, né? Olha só. Que depois teve o fim, né? Era a última palavra, né? A última palavra dele. A palavra dele é que terá fim, né? Ai, boa. Tanto que o Jacó ele trabalhava pro sogro, né? Ele teve que quase, tipo, ele meio que fugiu, porque senão ele tem que pedir permissão pra ir embora, né? Então pra ver como é que não deve ser bom morar com o sogro. Então fica a dica aí, né? Pra você não morar com seus sogros, né? Pode visitar, pode, mas não, né? Outra coisa legal que a gente vê ali na história de Jacó é a questão do perdão, né? Não de Jacó, mas de Esaú pra com Jacó. Porque Esaú, ele tava muito furioso, depois, claro, 20 anos depois, né? Ele acabou perdoando Jacó, e quando Jacó chega e pensando que, nossa, ia ser atacado por seu irmão, né, mas ele tava fugindo, não tinha escolha, Esaú, ele perdoou o irmão e inclusive ficou muito grato. Me lembra aquela parábola lá do filho pródigo, né, que o filho saiu e tal, e quando voltou o filho mais velho tava bem brabo, mas só que o pai a recebeu de braços abertos, né, então o pai também perdoou assim e tal. Então eu vejo dessa forma também. Então eu vejo essas questões aí que a gente pode aprender com Jacó, que ele era um cara assim que... Ele não era um cara assim muito de ação, assim, ele é um cara mais de pensar, ele é um cara mais de pensar no que ia fazer e tentar fazer de uma forma que ele fosse conseguir se dar bem, né? Era meio que de família, só que também eu percebo que ao mesmo tempo Jacó, ele reconhecia Deus, né? Ele era um cara que ele temia muito a Deus, porque quando ele tá fugindo a primeira vez, ele tem um encontro com Deus, né? Em sonho, e ele temeu tanto aquele Deus que ele diz, olha, esse vai ser o meu Deus, né? Depois, quando ele tá saindo de novo, voltando, ele também tem um encontro com Deus e ele percebe que aquele lá realmente era o Deus, né? Ele fica todo temoroso, e ele continua sempre, todas as vezes que ele escuta Deus, apesar de muitas vezes ele querer dar seu jeitinho, né? Eu percebo assim que ele deu menos jeito que seus pais, né? Porque os seus pais, sim, seus pais Abraão, Isaac, aí deram muito jeito, né? Aí Jacó já começou a diminuir o jeitinho, né? Então eu vejo dessa forma, acho que a gente pode aprender bastante com Jacó, mesmo que sua história é mais simples, ele é mais um coadjuvante ali pra Israel, né? Que leva seu nome, porém... Ele parece ser um cara ali que meio que organizou o povo inicialmente, deu aquelas bênçãos ali, e a gente percebe depois na história de Israel todas aquelas bênçãos que ele fez acontecerem. Principalmente a bênção que ele deu a Judá, que seria a nação, seria o povo no caso, né? Seria a tribo de onde viria o Messias. Então é isso, né, Botega? Tem mais uma coisa a adicionar? Acho que era isso. Conseguimos complementar toda a história aí. E acho que deu um episódio bem longo aí, quase dá pra fazer 2 episódios. Isso aí, então... se a gente tivesse separado em Jacó e Israel, dá pra fazer, mas só que da Israel ia demorar 10 minutos. Então tá, pessoal. Pra quem fica aí, por causa de feedback daqui a pouco, pra quem não fica, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Digo, veja que eu mudei o tom, né? No meio do caminho. Música sertaneja, né? Nossa, no dia que eu saí de casa. Sobe o tom. Sobe o tom, vai lá. Daneco, vamos lembrar do nosso feed para os desavisados. peloamordedeus.org.br/feed/podcast. E você pode acessar o nosso iTunes para dar as estrelinhas ou para deixar. E também para deixar, claro, não ou, né?
Tem que ser aí, você deixa as estrelinhas e você também deixa seu feedback lá no iTunes. Vamos, Dandeco, falar sobre o episódio 84, o episódio que a gente falou sobre a geração selfie. Quem foi o primeiro? O primeiro foi ele, como sempre, Lourival Gonçalves. Que disse: acho que os ouvintes estão tirando selfie e não estão comentando. Acho que o Lourival está se referindo ao fato que não tivemos feedbacks do episódio 83 para lermos na área de feedbacks, né? Veja só. Que coisa, hein? Nossos ouvintes, eles ficaram meio acanhados, eu acho. Aquele episódio, né? Aquele episódio estrogonoficamente sensível. Aquela coisa, né? Quando que serve o chapéu, né? É. Mas o Lourival está aí de volta, também voltou o Abner Globo. Ele falou o seguinte: tô tirando uma selfie pra mostrar que estou de volta. E voltou mesmo! Oh. Voltou tirando selfie, veja só, né? Ou seja, significa que ele está tirando uma foto de si mesmo, né? Porque fotografar alguma coisa não é sinônimo da palavra selfie, né? As pessoas não entendem. Dandeco, lemos já 100% Nossa, dos feedbacks. mal vi o tempo passar. Muito obrigado aos nossos feedbackadores profissionais e vamos agora à nossa indicação. Opa, a indicação de hoje é o Pupilas em Brasa, o episódio 81. Pokémon, tá na hora de ir. Opa, você está sabendo do Pokémon GO, Dandeco? Estou sabendo, mas não baixei o jogo no meu celular. Nossa, você não jogou porque você não quer deixar no seu bolso os demônios, né? Eu já Demônio peguei muito Pokémon quando eu era criança, né? Nossa, assistindo os desenhos. eu lembro que tinha as cartinhas, né, do Pokémon, né? Lembra? Você tinha diversas coisas. Tinha uma época que também tinha miniaturas de Pokémon, né? Tinha brinquedinhos, nossa, muitas coisas Pokémon que não tem nada a ver com o demônio, são monstros, né? E é melhor deixar eles guardados do que soltos. Por isso você pode escutar aí o episódio Pupilas em Brasa, link no post, para conferir o que eles falaram sobre isso. Será que a gente tem que ir para algum lugar mesmo? Fica aí a dica pra você conferir. E por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Então tá bom, até mais. Tchau. Eu tô te